Eu estava vendo a menina, qual é o nome da menina, sabe? A criança. Tem uma criança aqui. Tem a Eloá. Gente, tem uma criança aqui. Ela tá quietinha. Olha só, que para mim isso é muito especial, porque eu vivi muito isso com a minha filha. Minha filha hoje tem 20 anos. Mas durante todo o tempo que eu trabalhava, que eu dava palestra, né, que eu, enfim, né, dava aula, curso, não dentro do atendimento, mas fora, a Bia ia comigo. E depois, tudo bem? E as pessoas me perguntavam assim, oi! As pessoas me perguntavam assim, mas não dá muito trabalho, né? Ela não atrapalha, ela não estraga, ela não, um monte de coisa. Eu falava, não, ela tá ali. Ela tá suportando, tá no meio de muitos adultos. Sem que tenha nenhum assunto que interesse a ela. No celular. Não tem. Mas ela tá se distraindo. Ela não tá aqui com a gente. Ela tá se distraindo. Quantas vezes a gente, por ser adulto, tem independência e poder, ir com as nossas perninhas sair e para onde a gente quiser, a gente não sustenta o desconforto emocional. Existe uma fraqueza muito grande na maioria das pessoas de não sustentarem o desconforto. Eu não fico em fila, né? Chega no restaurante, tem 2 pessoas na frente, não quero. Não quero. Tá no trânsito, o trânsito fala, não quero. Porque não consegue suportar o desconforto emocional. Isso é um aprendizado para ela. Ela tá ali, fica aí. Ou agora, oi, tô elogiando você. Você é muito bonita, hein? Oi. Ela tá aprendendo uma coisa que é super especial. Que é respeitar o momento do outro. Que é estar com o outro no momento dele. O que a maioria dos pais acabam não conseguindo fazer isso, não permitem que os filhos gerem desconforto emocionais. Dão tudo. Não, tudo bem, vamos. E aí fica essa, como é que é? CQZ, geração Z, né? Isso é um aprendizado. E minha filha hoje, né, é interessante isso, aí vou falar para você que minha filha hoje, mais velha, com 20 anos, tem muitas coisas que ela traz que é da época que ela me acompanhava. E um dia eu estava atendendo uma paciente, isso foi muito interessante. Perguntei para a secretária, tinha 2 salas, perguntei para a secretária, cadê a Bianca? A Bianca estava na outra sala atendendo uma outra paciente. Falei, como assim? A paciente chegou, ela botou um bilhetinho, R$10 a consulta, ela tinha 5 anos. Eu fui lá ver, ela colocou a paciente deitada e foi com um tambor, que a gente tinha uns tambores xamânicos, né? Foi com um tambor cantando Orema, que é uma canção, né? Oroatá, do jeito dela, e fazendo uma meditação, ganhou R$50 no dia. Cada pessoa que entrava, ela atendia. Então, assim, foi uma memória boa que você acabou me trazendo. Bom, que eu separei para falar agora nesse nosso segundo ato, fala assim, é sobre trauma. Vocês sabem como um trauma é formado? Por que ele fixa igual o chiclete na nossa cabeça? Não sai, parece que não sai nunca mais. Né? Quando eu escutei pela primeira vez que o nosso cérebro tem uma plasticidade, eu confesso que eu fiquei intrigada com isso. Falei assim, como assim uma plasticidade? A gente é capaz de criar e mudar e ser de diversas formas que a gente queira nesse mundo. Só que a gente fica muito apegado às experiências que a gente viveu. Porque elas servem, de alguma forma, para a gente se proteger de novas experiências que possam machucar a gente. Porque a gente é bicho, no final das contas. A minha cachorrinha caiu da escada. Pergunta se ela sobe a escada. Não sobe. Porque ela olha a escada e fala, eu vou me machucar. Quer dizer, não fala, né, gente? Vocês entenderam. Ela entende que ela vai se machucar. Não tem nada que ela tenha construído na mente dela, isso é uma escada, se eu subir até o 4º degrau, eu posso cair. Não é isso. Ela olha a escada e faz uma associação direta, eu vou me machucar. Porque ela teve um trauma.
Quantos segundos demoraram esse trauma? Pouquíssimo. Ela caiu, eu vi ela caindo, meu Deus. Ainda bem não quebrou nada. Ela caiu, pum. Menos de um segundo ela caiu. Gerou uma dor, gerou uma emoção, medo, e gerou uma evitação. Não, eu não vou mais subir a escada. Se a gente coloca isso na nossa vida como um todo, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência da fé, que vou antecipar um pouco, eu acho interessante. Quando a gente vive um trauma, por mais rápido que ele seja, a nossa memória, a nossa emoção, perdão, ela ativa naquele momento, numa intensidade, que ela pega aquela informação e joga direto para a memória de longo prazo. Às vezes vocês passam pela rua, vivenciam várias experiências e não lembram depois. Não é tudo que a gente lembra, né? A gente lembra o que marca a gente. O que a gente sente, o que a gente conecta. Vocês estão aqui, vocês estão conectados com a gente. Vocês estão sentindo. Isso vai fazer com que isso fique guardado em vocês. Tem um cientista, um neurocientista, se chama Eric Kandel, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Ele tem um documentário que se chama Em Busca da Memória. A pesquisa dele inicial foi tentar encontrar um inconsciente no cérebro. Achei fantástico. Documentário, livros, enfim. Vocês podem procurar e depois a gente vai botar as informações dos livros que a gente está indicando no Instagram, tá? Pra vocês saberem. E ele, no próprio documentário, nos estudos que ele desenvolveu, ele fala sobre isso. Quando a gente está numa experiência e ativa uma emoção intensa, aquilo gruda, igual chiclete na nossa mente. E a gente ainda reforça com o pensamento, né? Emoção e pensamento. Caramba, por que eu vivi isso? Eu não quero viver isso de novo. E fica pensando naquilo. Quando a gente vai pensando sobre o nosso trauma, a gente vai criando, vamos supor que neurônios fossem pessoas, tá? Diversas outras pessoas dentro da nossa cabeça que vão carregando a mesma informação. Isso tem um propósito. Proteger a gente de viver aquela dor novamente. Só que também tem um problema nisso. Às vezes a gente fica cheio de defesa psíquica. E a gente não se permite viver uma nova experiência ou subir a escada novamente e ver se a gente aprendeu alguma coisa. E que a gente não vai cair mais. A gente acredita que a gente vai repetir e a dor vai ser a mesma. Quando a memória ela fica a curto prazo, ela passa. Ela não fixa. Aí vem aquelas frases de internet, né? Ou pensamentos positivos, e outras pessoas, algumas pessoas falam assim, isso não adianta para nada. Aí vem a experiência da fé. Fé sem ter a ver com a religião em si, tá? Quando a gente repete uma frase positiva, ou quando alguém fala vai dar certo, ou qualquer coisa que esteja sendo o oposto daquilo que a pessoa experimentou, está, né, pensando ali recorrentemente, ela não tem uma emoção que faça ela acreditar naquela fala positiva e que faça sentido para ela a ponto dela jogar isso para uma memória de longo prazo. Porque quando a informação vem, automaticamente você vai usar dos seus recursos de experiência para interpretar aquela informação. Então, naquela interpretação, você ativa a emoção de situações e cenas que você viveu que possam ser parecidas com essa e a interpretação de situações e cenas. Por exemplo, Paulinho estava pegando aí a história que depois eu discuti com a Denise, vamos supor que a tal da menina fosse ruiva. E que aconteceu alguma coisa. Estou te levando mais problema, tá? Tinha resolvido, né? Eu já tinha resolvido, eu tinha até esquecido. Mas vamos supor. Não, mas isso está até num livro, que agora eu esqueci o nome, mas tem esse exemplo. Você entrou numa lanchonete e seu marido ou sua mulher te traiu com alguém que seja ruivo, tá? Passou uma ruiva ou um ruivo que não é aquela pessoa. Na sua frente, ó, seu coração vai acelerar na hora. Porque a sua mente, ela vai conversar com a sua emoção e vai falar perigo, 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 perigo. E você vai reagir. Se a gente fortalece esse pensamento e fica, caramba, eu não posso ver mais nenhuma pessoa ruiva, eu não posso nunca mais passar por um túnel, não posso nunca mais viver essa experiência ou aquela, a gente fortalece o trauma. E para mudar esse trauma? Aí falar um pouquinho sobre a experiência da fé. Não sei se vocês já viveram isso, mas
Tem momentos que quem não acredita em Deus, acredita na hora, né? Ele fala, ai meu Deus, me ajuda, né? E a fé, ela é uma experiência, quando você se conecta com a esperança, com as possibilidades, né, que você consegue sair dali, tanto que o suicida é uma pessoa que não tem fé, não tem esperança. Para ele acabou, não tem saída. Porque ele está tão emaranhado ali com aquele trauma, com aquela dor, que nada vai fazer com que ele consiga sair daquele lugar, a não ser tirar a própria vida. É a única solução que ele enxerga, por isso que muitas pessoas dão cabo à própria vida. Quando a gente consegue se conectar com a esperança, com a fé, a gente sente uma conexão tão profunda, vamos dizer assim, que a emoção faz com que aquele pensamento, aquela oração, aquela sensação, ela construa um novo caminho no nosso cérebro na memória de longo prazo. Então, por isso que muitas pessoas que vão a algum ambiente religioso, e não é só por aí, tá? Existem vários caminhos, acabam conseguindo superar certos traumas, porque elas conseguem, na fé e no grupo, a experiência de grupo é muito forte, né? Ter a sensação de que aquilo é possível. É possível ela sair daquela dor. Por isso tem muito trabalho em grupo, né? As pessoas se fortalecem. Aliás, animais, não sei se todos, mas a maioria anda em bando, anda em grupo. Então, quando a gente tem uma experiência da fé, ou quando a gente acredita, e não só acredita, como sente, se conecta com essa palavra, essa frase, a gente vai criando novos caminhos na nossa mente. Porque o nosso cérebro tem uma plasticidade. Ah, Tati, mas aí apagou aquela memória? Não é que tenha apagado, ela perdeu a força. Ela perdeu o poder. Você pode lembrar a sua razão, né? Ela pode falar assim, não, mas eu vivi isso. Mas a sua emoção, ela já não está tão intensa como antes. Então ela não salta de imediato na hora que você vai interpretar uma nova experiência, porque você está construindo outras possibilidades na sua mente, junto com a sensação da experiência da fé, da esperança, com a emoção que está levando essa informação para longo prazo. No momento que você consegue, pode ser através de textos, né, música às vezes, né, se desconectar, parar de alimentar o trauma, as imagens e pensamentos relacionados a trauma, ele vai perdendo a força dentro de você, vai perdendo o poder de te dominar. Então quer dizer, não é que ninguém esqueça, né? A gente deixa guardadinho num lugar que a gente não acesse tão facilmente. Ressignifica também, né? Ressignifica. Por isso o poder da fala é tão importante. As pessoas falam, não quero falar nada, eu tô mal. Eu tenho paciente que é assim, eu fico doida. Tati, eu não vou na sessão hoje porque eu vivi uma coisa muito ruim. Eu falo, gente, agora você tem que ir. Depois eu volto, vou cancelar tudo. Porque falar sobre o trauma, falar sobre a dor, gera dor. Mas ao mesmo tempo que gera dor, gera também ressignificado. Ressignificado, a gente ressignifica. Quando a gente ressignifica, de tanto falar, ressignificar, pensar sobre, aquilo vai se acomodando dentro da gente num lugar que não machuque mais. Então você tem a cicatriz, né? A gente tem a cicatriz, a gente sabe o que aconteceu. Mas essa emoção do trauma, ela não vai sobrepor a nossa razão naquele momento que a gente quer experimentar algo que sempre vai ser novo, nunca é igual. O Heráclito falava sobre isso, né? A gente não passa pelo mesmo rio. A gente já é uma nova pessoa, o rio é outro. Então a experiência é diferente e a gente tem a oportunidade de se dar uma nova chance para que a gente possa ressignificar aquela dor. Obrigada, gente.